E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. Dessa vez vamos dar a continuidade à nossa análise de contos com o conto A Tumba, tá? Que eu li no original em inglês, nessa edição aqui da Cephis Classics. É uma coletânea que vocês podem achar facilmente. O que é tão interessante? Esse foi um dos primeiros contos publicados do H.P. Lovecraft, tá? Ele foi escrito em junho de 1917 e publicado em março de 1922 na revista The Vagrant, tá? E o que é interessante nesse conto do Lovecraft é que aqui a gente já vai ter como eu posso dizer, o Lovecraft ele ainda não está trabalhando muito, né, os aspectos do seu panteão de criaturas. Aqui a gente está vendo, na verdade, a história, né, se passa numa cidadezinha meio que de interior, assim, e o Jervas Dudley, que ele é um filho de ricaço, né, ele é uma criança muito reclusa, então ele não fica com as outras pessoas, como ele é muito... O próprio Jervas fala, né, que ele é muito rico. E o que o rico faz quando não tem nada para fazer? Mexe com o capeta. É basicamente isso. É um resumo de todas as histórias de terror. Então ele poderia meio que fazer várias outras coisas, mas ele não se sente compelido, né? Ele não se sente compelido a fazer esses empreendimentos. E ele só quer, na verdade, explorar. E próximo da casa dele tem um cemitério. Ele fica lá por horas e horas. A maior parte do tempo livre dele ele leva para lá um livro, conversa com as pessoas, fica passeando naquele cemitério, até que ele encontra um mausoléu escondido e ele fica imediatamente fascinado com a história daquele local. O mausoléu, na verdade, pertence a uma família antiga, que é a família dos Hyde, e reza a lenda que essa família basicamente foi amaldiçoada porque tem uma mansão próxima dali e basicamente é dito que fantasmas vagueiam por aquela como eu posso dizer, por aquela residência, né? Mas mais especificamente, quando ele encontra, ele não tem ciência disso, o Jervas, mas ele fica fascinado. Ele tenta entrar na tumba e a tumba está completamente fechada, assim, ela tá trancada por, sabe, muitas correntes com cadeados e números, assim, e ele não consegue acessar. Ele até tenta se esgueirar, né, pelo tamanho dele, por ser um moleque, mas ele não consegue acessar essa tumba, esse mausoléu. E a história avança, né, o tempo vai avançando, ele fica cada vez mais fascinado ao ponto de que ele faz com que o matagal ao redor do mausoléu cresça para que esconda o mausoléu e que ele consiga ficar sozinho. Então ele fica ali na frente do mausoléu observando a escuridão, e à medida que ele de vez em quando levava uma vela, alguma coisa do tipo, ele via um lance de escadarias. Ele só conseguia ver um lance de escadarias úmido, assim, cheio de mofo, que levava para o interior do mausoléu. Ele ficava fascinado com aquilo. E aí basicamente tudo muda, né, quando ao longo das noites ele também decide ir em direção ao mausoléu. Ele não consegue dormir direito, sai de casa, fica lá até amanhecer, e numa dessas noites, enquanto ele acorda, né, ele acaba de acordar, e ele ouve vozes. E as vozes parecem ser vozes de, assim, diferentes sotaques do inglês, datando até do inglês medieval, assim, do medieval tardio, e ele fica fascinado com aquilo. É quase como se o personagem ficasse de fato não enlouquecido, né? Porque um detalhe que eu esqueci de pontuar: a narrativa começa com um personagem já velho numa casa de saúde, né? Num manicômio. Então ele está falando o porquê dele não achar que ele não é louco, mas ele também fica digamos assim, em cima do muro no que diz respeito a muitas coisas que ele não quer nem mesmo contar. E aí basicamente ele volta para casa, acha um compartimento no sótão da família dele,
E aí, posteriormente, ele acaba descobrindo, né, que também tem uma conexão, uma ligeira conexão da família, da linhagem da família dele por parte de mãe, com a família dos Hyde. Ele consegue achar uma chave para abrir a tranca do mausoléu e ele adentra. E quando ele adentra, ele começa a explorar todas as tumbas, os familiares e tudo mais, no caso os ancestrais. E o narrador decide que não vai contar o que aconteceu lá dentro, mas ele fala que basicamente não merece nem ser nomeado as coisas que aconteceram. E aí ele consegue ver, né, numa dessas tumbas, né, ele vê provavelmente um espectro de num dos túmulos. Ele vê uma figura que faz com que ele volte para casa e decida retornar sempre que ele pode. Então aqui eu gosto como o Lovecraft trabalha o terror aqui, porque ele mostra já aquela coisa do terror misturado com fascínio, né? Ou seja, o personagem tem medo, mas ao mesmo tempo ele se sente fortemente atraído por aquilo. E a narrativa avança, ele começa a mudar, né? O próprio personagem começa a mudar tanto do ponto de vista que, à medida que ele fica mais velho, ele começa a ter maneirismos assim meio retrógrados, tipo sotaque meio antigo, falar palavras rebuscadas até demais. E aí, numa dessas noites, ele, né, já tem ciência, inclusive, da conexão com as tempestades, né, que assolaram a família e tudo mais, e que não é bom explorar as tumbas quando está numa noite de tempestade, mas ele não resiste, ele vai em direção a essa mansão abandonada, e lá está tendo uma procissão, uma espécie de baile macabro com todos os fantasmas, o que eu acho, assim, fenomenal. Ele participa do baile como se fosse um convidado, mas o maneirismo dele é como se fosse de um ancestral, é como se de fato alguém estivesse possuindo ele. E aí, basicamente, enquanto estava acontecendo isso, né, ele já tinha sido seguido algumas vezes por algumas pessoas a pedido dos pais, porque de fato estava ficando muito obcecado com aquela tumba, e os pais dele, principalmente o pai, né, a mãe também, mas o pai dele estava muito preocupado com a saúde mental do filho e o que isso poderia significar. Mas de algum modo, sempre que alguém, né, especificamente uma pessoa, tentou relatar aos pais, ela não comentou sobre a tumba, o que dava a entender que também existia uma espécie de magia de misticismo rolando para proteger o garoto. Mas dessa vez não tem o que fazer, porque um raio atinge a mansão enquanto está tendo aquele baile macabro. O moleque sai correndo, obviamente. Quando ele sai da mansão, ele se dá com duas pessoas, né, um dos vigias a pedido do pai e o próprio pai, e que fica completamente desolado com a situação do filho, e que ele está gritando basicamente para as pessoas, né, olha, eu preciso voltar para lá, nós temos que nos proteger dos raios, eles fizeram uma tumba para mim, como assim não tem uma tumba para mim? E o pai fica completamente desolado, e aí acaba sendo levado para uma casa de saúde mental, em que ele fala que ele por muito tempo achou que estava louco, mas um dos servos lá, um dos fiéis amigos dele, que é o Hermil, ele entrou, acho que é Hermil ou Hermi, não lembro agora, ele entrou na tumba numa dessas noites, e o plot twist termina, né, porque a gente acha que de fato ele é um louco, inclusive o próprio personagem fala, vocês devem duvidar de mim, e eu não culpo vocês, porque de fato estou numa casa de saúde, então a minha narrativa pode soar completamente irreal. Inclusive na própria casa de saúde, enquanto ele está tendo as suas alucinações, as suas espécies de seus episódios, né, o H.P. Lovecraft narra um poema, né, o personagem declama um poema medieval, que por sinal é um excelente poema, em que basicamente fala sobre essa mistura de fascínio e medo que a morte causa, né, nas pessoas. Então o conto termina com esse amigo leal do personagem do Gervas indo até a tumba, e lá ele de fato encontra uma tumba com o nome dele, com o nome do protagonista da narrativa, né? O Gervas Ludley, eu acho que é isso mesmo, né? Gervas Dudley, na verdade. E o conto termina com a gente sabendo, né, constatando que, apesar de o narrador não revelar muito pro leitor, a gente consegue entender que tem um resquício ali de realidade. Então é isso que deixa o terror tão interessante. E é por isso que eu gostei tanto da tumba.
Esse é um dos poucos que eu não tinha lido, tá? O Monstro na Caverna, que eu já fiz vídeo aqui no canal, e esse da Tumba eu não tinha lido do Lovecraft, porque é um conto muito inicial, eu não sei se tem traduzido, mas se não tiver tradução, eu recomendo muito que vocês procurem a edição original, porque é um conto que vale muito a pena. E vamos torcer aí para ter uma versão traduzida em algum lugar, e se tiver, apontem aí nos comentários. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!